Olá, aqui quem fala é Solange Limberger e esse é o podcast Ensaios sobre Negócios. Olá, nesse primeiro podcast de 2021, o nosso assunto não poderia ser outro, planejamento. E eu vou conversar com você, então, sobre as 5 etapas necessárias para que você possa ter um bom planejamento das suas metas em 2021. Então, vamos lá. A primeira etapa é justamente você fazer um levantamento da situação atual. Nós vivemos um 2020 bem atípico, completamente diferente de todos os anos que já passamos e, com certeza, isso também aconteceu com você. Então, fazer essa primeira etapa levantando a sua situação atual é extremamente importante, tá? Então, você vai entender como é que é o seu contexto hoje, tá? E quando eu falo entender, é claro que você já sabe, é claro que você já tem ideia de como é que está a sua situação atual. Mas no processo de planejamento, e para que a gente possa gerar consciência e dar mais consistência ao seu planejamento, é importante que você faça isso escrevendo. Então, tanto essa primeira etapa quanto todas as outras, você vai escutando aqui o que eu estou falando com você, vai pausando e vai escrevendo as respostas às perguntas que eu vou colocar aqui para que você possa consolidar o seu planejamento e ter mais resultado, tá? Então, na primeira etapa, que é o levantamento da situação atual, o que você precisa pensar? Quais são os seus principais desafios hoje? O que te desafia hoje em termos profissionais? Quais são as barreiras que você encontra hoje? Quais são os problemas diante da sua atuação profissional que você encontra? Diante da função que você executa, ou se você é empreendedor, se você é dono de um negócio, quais são os desafios que você enfrenta hoje? Um segundo ponto, uma vez que eu sei quais são os desafios, o que eu não estou conseguindo, o que não está dando, não está tendo resultado dentro da minha operação, eu avalio então quais são os pontos fortes, no que eu sou bom, no que eu sou bom e como que eu posso utilizar esses pontos fortes meus, essas minhas forças. E depois, então, avaliando quais são os seus desafios, quais são os seus problemas, quais os principais problemas que você enfrenta no trabalho hoje, quais são as forças, quais são os pontos fortes que você tem, você precisa avaliar também os riscos. Quais são os riscos que você corre hoje? Nós sempre temos riscos, nada é constante, ou sempre tem ganhos e tem perdas. Então, esse risco ele precisa ser compreendido por você, ele precisa ser entendido. E também é muito importante você pensar quais são as estratégias atuais que você está utilizando para superar esses desafios, esses problemas, tá? Que estratégias que você já utilizou, quais estratégias que deram resultado, quais estratégias que não deram resultado. Essa clareza é muito importante para a gente passar para os próximos passos. Então, essa é a etapa 1, o levantamento da situação atual. Na etapa 2, é o levantamento da situação desejada, é onde que eu quero chegar, tá? Que marca que você quer deixar na sua empresa, que marca que você quer deixar no exercício da sua função. Esse pensar no que você quer, essa clareza, é importante para você saber para onde ir, senão você está no síndrome de Alice, ou seja, qualquer caminho serve. Então, o que eu preciso pensar nessa segunda etapa do levantamento da situação desejada? Primeiro, quais são as principais oportunidades profissionais que eu quero aproveitar? Então, o que eu vejo de oportunidade no exercício da minha função, o que eu vejo de oportunidade no meu negócio? Quais são as minhas metas de carreira? É bom você pensar no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, onde é que você quer chegar enquanto profissional. Uma vez que você sabe as oportunidades profissionais, as suas metas de carreira, qual que é o seu propósito maior, que você busca com o seu trabalho? Qual que é o significado que esse trabalho, que essa carreira tem para você? Você tem algum grande sonho? Você se vê exercendo uma missão no seu trabalho? O que direciona você? Qual que é o seu grande porquê? Nós só nos comprometemos e nos enganjamos quando a gente tem um grande porquê. E é preciso que você pense isso também no processo de planejamento. Pensou nas oportunidades? Pensou nas metas de carreira? Pensou se isso realmente está linkado ao seu propósito maior? Preciso também pensar quais são os pontos que eu preciso melhorar. Então, diante da avaliação que eu fiz da minha situação atual, e agora eu quero saber onde eu quero chegar, quais habilidades, quais competências podem ser melhoradas, quais que eu preciso desenvolver, quais que eu quero desenvolver. Isso precisa estar claro para você também. E quais as estratégias que você poderia utilizar para aproveitar essas oportunidades e atingir as suas metas de carreira.
carreira. Lembrando sempre que é importante estar alinhado ao teu propósito maior, tá? Tem que ter um porquê para que você possa se comprometer e enganjar de fato. Então, aí nós fechamos a segunda etapa. Então, a primeira, levantamento da situação ideal. Segunda, levantamento da situação desejada. Vamos para a terceira, que é o planejamento e direção. Tá? Quando a gente fala de planejamento e direção, dentro do planejamento, a gente precisa ter, a gente já sabe para onde a gente quer ir, você já falou das metas, você já viu as oportunidades profissionais que você quer aproveitar, você já definiu quais são as habilidades e competências que você quer desenvolver, mas para que isso se efetive, eu preciso ter evidências, eu preciso ter indicadores. Um dos grandes problemas do planejamento, tanto pessoal quanto profissional e até mesmo das empresas, é não criar evidências ou indicadores para que você acompanhe os resultados. Então, como que você vai saber que você conquistou o que deseja? Quais indicadores que você pode usar para medir a sua evolução? E assim você vai, então, trabalhando e observando as suas pequenas vitórias nesse processo, tá? E aí a gente entra num ponto também bem importante, que são os motivadores, ou seja, o que motiva você a atingir seus objetivos, essas metas, essas oportunidades? O que inspira você? Por que isso é importante para você? O que você ganha se você conseguir atingir essas metas, essas oportunidades? Que benefícios que você vai ter nisso tudo? E também quais são os benefícios que a empresa vai ter se você atingir as suas metas de carreira, se você atingir as suas oportunidades profissionais. Então, os motivadores são muito importantes, porque ninguém motiva ninguém. Você tem que descobrir isso dentro de você. Por que o planejamento às vezes não dá certo? Porque eu não paro para pensar na evidência, no indicador e nos motivadores. Isso precisa também estar claro, da mesma forma que a minha meta tem que estar clara. Tá? Isso faz parte do processo, me dá direção. E aí, uma vez que eu tenho consciência, então, dos meus motivadores, que eu já identifiquei, então, as evidências e indicadores para cada meta, para cada oportunidade, eu vou construir um roadmap. O que é o roadmap? É um passo a passo. Eu diria para você fazer 7 passos, tá? 7 marcos, 7 momentos de onde você está hoje. Aí lá na ponta você coloca onde você quer chegar. E aí você constrói 7 passos para você chegar lá, tá? E nesse roadmap, né, você pode inclusive já smartar essa meta. O que significa smartar essa meta? É usar a metodologia SMART. Ou seja, essa meta ela tem que ser específica, tem que ser muito clara para você, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, ela tem que ser relevante e tem que ter um prazo. Então, nesses 7 passos que você está colocando no roadmap, em cada um deles, coloque o prazo para a execução dessa parte da sua meta, por exemplo, até você chegar na sua meta final lá, atingida, no prazo atingido, tá? Isso é extremamente importante. E aí, então, fizemos o levantamento da situação atual, fizemos o levantamento da situação desejada, já construímos o planejamento e direção, nós vamos então para a 4ª etapa, que é a identificação dos recursos e limitações. Aqui também está um grande problema dos planejamentos não darem certo. Não são tudo flores, você sabe bem disso. Há muitas situações no caminho nos desviam daquilo que foi planejado. E a gente tem que estar pensando nisso já no momento da construção do planejamento. Ou seja, quais são os recursos que eu vou precisar para que essas metas sejam atingidas, quais são as minhas limitações. Então, pensando em você, né? Que tipo de recursos pessoais você precisa para atingir isso? Eu preciso de mais conhecimento, eu preciso desenvolver determinação, coragem, disciplina, eu preciso trabalhar meu estado emocional, eu preciso trabalhar minha inteligência emocional, eu preciso trabalhar minhas crenças fortalecedoras. Você tem que definir o que é necessário diante da meta que você construiu. Além dos recursos pessoais seus, você também, dependendo da sua meta, vai precisar de recursos externos. Então, talvez você precise de dinheiro para alcançar essa meta, talvez você precise de um método, talvez você tenha que desenvolver buscar alguns conhecimentos específicos de outras pessoas, talvez você tenha que buscar treinamentos ou uma formação, talvez você tenha que buscar uma mentoria. Se você quiser uma mentoria comigo, fique à vontade, só entrar em contato comigo, tá? Para que eu possa te ajudar nessa meta. Então, você vai definir o que é que você precisa de recursos externos para que essa meta pode ser atingida. Além disso, quais são as dificuldades, quais são as limitações que impedem você de atingir essa meta?
ou às vezes até de desenvolver essa habilidade, essa competência. Isso é importante estar claro para você. Pensar nisso e não esqueça, né? Escrever. O que está bloqueando ou impedindo você? Talvez sejam metas e oportunidades profissionais que você já vem buscando há algum tempo e elas ainda não chegaram. Você não conseguiu alcançar ainda, desenvolver essas habilidades, essas competências, não conseguiu crescer na sua carreira, não conseguiu desenvolver o seu negócio. Então, quais são os obstáculos, né? O que está acontecendo que está dificultando a sua mudança, que está dificultando a conquista desses resultados, tá? E existem também as crenças que nos limitam, né? Aquilo que você acredita e que, às vezes, por acreditar, está impedindo você de alcançar esse objetivo. Por exemplo, talvez você tenha ideias fixas ou você fica se escondendo atrás de justificativas, ou talvez você terceirize algumas coisas, né? Responsabilizando outras pessoas pelo não alcance da sua meta, né? Isso é muito comum e é crítico, né? Porque, na realidade, se a meta é sua, a oportunidade é sua, o negócio é seu, é você que tem que ir atrás. Tá? Se você depende de outras pessoas, você precisa alinhar isso, ok? E aí, nós fechamos essa quarta e tão importante etapa, que é ter clareza dos recursos e limitações. E eu digo para você, não esqueça, em cada uma dessas etapas, vá construindo elas de forma escrita. Pode ser no seu computador, pode ser num bloco de notas, pode ser no sistema antigo, num papelzinho, mas escreva. Isso é extremamente importante. E aí a gente vai para a quinta etapa, que é a verificação de congruência. O que a gente analisa aqui? Tudo tem ganhos e tudo tem perdas. Então, a gente tem que pensar nisso também. Se eu alcançar essa meta, se eu alcançar essa oportunidade, o que eu perco com isso? É muito importante. O que você continuará tendo se decidir não mudar? Para alcançar essa meta, para alcançar essa oportunidade, eu preciso mudar algumas coisas, mas eu não quero mudar. Então, se você decidir não mudar, quais são as consequências? Outra coisa importante é a questão da congruência sistêmica. Esse objetivo seu, essa sua meta, interfere em algumas pessoas ou interfere na sua empresa? Essa interferência, ela é positiva? Se a interferência for negativa, é preciso você reavaliar, porque é bem possível que talvez você não consiga atingi-la, tá? E aí, qual que é o seu comprometimento em relação a essa meta? Dê uma nota lá, de 0 a 10, o quanto você está comprometido em atingir essa meta e o quanto você se sente responsável para atingir essa meta, essa oportunidade. Depende de você, tá? A meta é sua. Mas eu preciso de outras pessoas para alcançar essa minha meta, eu preciso da colaboração de colegas de trabalho, eu preciso da colaboração da família. Agora, eu diria para você o seguinte, o que você pode fazer para que o início da mudança dependa somente de você? Porque é com quem você pode contar. E aí, você precisa saber se você está realmente pronto para mudar. Você está pronto para atingir essa meta? Você está pronto para fazer as mudanças necessárias para que essa meta seja atingida, para que essa oportunidade seja aproveitada? De 0 a 10, o quanto você está pronto para entrar em ação? Se você não der uma nota 10 aqui, você precisa reavaliar, porque talvez, não é que seja um problema seu, mas talvez essa meta precisa ser reavaliada, precisa ser reconstruída, que talvez não seja exatamente isso que você queira. Então, você passando por esses 5 pontos, tá, você consegue ter um planejamento mais adequado das suas metas profissionais, das suas oportunidades profissionais ou do seu negócio. Então, espero que você, a partir daqui, tenha um planejamento mais consolidado e, se precisar de ajuda, é só me chamar. Um grande beijo e nos vemos na próxima. E esse foi o podcast Ensaios sobre Negócios. Nos vemos na próxima semana.